Oi, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu tive uma experiência hoje com Deus, aí eu resolvi compartilhar com vocês. A minha irmã tinha me convidado para uma reunião, né, das mulheres da igreja dela no Zoom, pelo Zoom, aplicativo, né? Aí na hora, antes de eu entrar nessa reunião, eu tinha dobrado o meu joelho e orado. Tinha até esquecido dessa reunião. Quando eu tava ajoelhada e orando, ela pegou e me mandou mensagem me falando, me lembrando, né? Aí na hora que eu orava, Deus me falava sobre o ouro, né? Assim como o ouro é provado, da mesma maneira a fé que a gente tem. Em 1 Pedro fala, 1 Pedro 7, fala assim, ó, essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, porque até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provado para que continue firme. Assim, vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo foi revelado. Foi revelado, né? Então, às vezes, Deus, ele permite certas provações na nossa vida para nós nos tornar pessoas melhores. A minha aliança, o meu ouro, hoje, quem vê quer, acha bonito, né? Mas meu marido trabalhou mexendo com aliança de prata, de ouro também, e ele falou que o ouro é muito feio quando ele não passa pelo processo do fogo. Diz que quem olha pro ouro é muito feio, mas aí ele tem que ser purificado pelo fogo para depois ficar bonito, como minha aliança se transformou, né? Brilhante, bonita. Então, a gente às vezes quer cantar e quer falar para Deus e depois, igual aquele hino, estou disponível, eis-me aqui, usa-me. Eu gosto muito desse hino. E realmente Deus me chamou para ser missionária, eu amo fazer missão, sabe? Só que esses dias eu passei por um processo que me deixou a minha identidade meio sem saber o que será que eu ia fazer da minha vida. Será que realmente eu estava querendo me preparar para ser essa missionária que Deus me chamou? Veio aquela dúvida. Por que veio essa dúvida? Eu estava trabalhando de vendedora. Depois que Deus me tirou da Barbosa e Max, ele abriu uma porta para mim de vendedora. Eu vendendo, Deus estava me usando muito. Eu orava para as pessoas, Deus me dava hino e aquele fogo descia e tudo. Aí minha patroa descobriu que Deus me usava muito, ela pegou e falou que abriu as portas da loja para Deus fazer a obra, então que eu poderia ficar à vontade. Então, na mesma hora que eu olhava para o cliente, eu abraçava e cantava, eu cuido de ti, Deus me usava para abraçar aquela pessoa e ministrar na vida do cliente. E ele saía da loja chorando, minha colega de trabalho até falava assim, quem olha para cá, vê aqui as pessoas saem limpando o olho, porque tem loja do lado, né, pra frente, vai pensar que as pessoas chorando que aconteceu algum problema, eles não sabem o mover de Deus. E eu falei assim, nossa, eu era louca para ter uma loja, para mim poder fazer a obra de Deus lá, para mim poder orar e as coisas acontecer. E para mim poder orar quando abrir, e minha patroa fazia isso. Aí a minha colega falou comigo assim que Deus estava me dando esse privilégio, porque como diz, eu não tinha, mas Deus me colocou num lugar que estava tendo. Então aquilo ali para mim era maravilhoso. Só que eu confesso para vocês, eu trabalhei há 5 meses. Quando eu fui assinar minha carteira, primeiro dia parece que caiu uma areia no meu olho, foi uma fúria muito grande. Minha patroa teve que ficar jogando água no meu olho, né? Aquela água específica. Acho que é soro fisiológico que fala, na verdade. Eu tive que comprar um colírio, um soro fisiológico. Foi uma fúria muito grande. Nunca senti aquele trem. Nem quando eu quase fiquei cega 2 vezes, eu não senti. Foi horrível. A pior experiência que eu tive. Eu até fiquei com medo de ser conjuntivite, mas graças a Deus, no dia pela honra e glória de Jesus, meu olho estava ótimo. A maior fúria que eu passei. Aí eu tinha falado minha patroa para assinar minha carteira, né? Porque Deus falou que ia me dar um bebezinho. Eu fiquei empolgada, né? Pensei assim, glória a Deus, então tudo bem. Só que meu marido tinha me dado conselho, falar comigo assim, que se eu não tinha certeza, era bom esperar, né? Pra mim ver se era aquilo mesmo. Só que eu peguei e temei com meu marido, né? Quis fazer. Só que eu confesso pra vocês
que depois que eu assinei, eu comecei a sentir algo assim, eu comecei a passar por alguns processos difíceis, comecei a sentir algo muito estranho no mundo espiritual, muito peso. Comecei a sentir umas fúrias muito grandes, eu tinha passado os momentos difíceis também. Depois que meu pai faleceu, né, querendo ou não, tem coisas que é difícil quando se trata de divisões de coisas e tudo. Então, assim, meu psicológico estava muito frágil. Aí, do nada, eu ia começar a fazer o curso de missões na minha igreja. Aí, eu peguei e tinha tomado café de manhã. Falei, não, vou me consagrar. Aí, depois que eu tomei o café, falei, eu vou me consagrar até 6 horas, que eu queria ir conversar com a senhora em relação a uma loja, pra gente ver se a gente mexia junto, que era meu desejo. Só que aí, depois, eu pensei assim, não vou não, porque eu vou começar o curso de missão, minha patroa não deixar de fazer, que ela vai fazer comigo. Só que aí, do nada, gente, quando eu falei assim, Deus, então vou te entregar o jejum 4 horas, porque eu não vou mais fazer isso, então deixa esse tempo pra lá. Deus pegou, a voz falou comigo assim, continua até às 6. Até o horário que você prometeu. Acabou que eu fiquei até 7 e pouca. Eu continuei, eu tive uma força, não sei, sabe, eu fiquei orando, pedindo Deus força, eu ia continuar trabalhando lá. Mas tinha algo muito pesado naquele dia. Eu não sei de onde que eu achei força para conversar e pedir conta. Depois que eu pedi conta, eu confesso para vocês acreditam que eu assinei a carteira dia 1º, igual eu falei, trabalhei 5 meses, mas aconteceu isso. Depois, dia que eu assinei os papéis para mim continuar na empresa, dia 6, e pegando o pagamento, e aquilo me deu muita tristeza, muita coisa estranha. Eu peguei e pedi para sair e comecei o curso. Quando eu comecei o curso, que no caso seria na segunda, eu pedi, na terça eu ia começar o curso de missões, eu sentei na mesa e chamei Deus para ser meu psicólogo. E Deus começou a falar, para me falar, fazer uma carta, né? Meu pai, ele faleceu tem 1 ano e pouco. Era 1 ano e 3 meses quando eu fiz. Devia até fazer 1 ano e 4 meses. Aí só que eu escrevi falando para Deus ler, né? Que no caso eu tava fazendo, conversando com meu pai, porém, tipo assim, conversando com Deus também, porque eu sei, né? Sou serva de Deus, que pessoa que morreu não tem como fazer nada por mim. Quem pode fazer é somente Deus. A alma de pessoas que faleceu já era. Tipo assim, que tem gente que fala que pede proteção, isso aqui não. Quem me protege, quem faz tudo é Deus. Só que eu peguei e escrevi e falei, Senhor, que o Senhor venha ler aqui e tá me respondendo. E eu achei que era só uma carta qualquer. Deus me quebrantou pra lá. Depois, Deus, na mesma semana, pôs eu falar da minha infância. Tive muita experiência com Deus. Aí eu fiz aquele curso, foi muito bom. Infelizmente, a minha patroa não deu pra fazer. Aconteceu muitos problemas na loja, né? No serviço dela, não teve tempo, não teve como fazer. Mas aí eu peguei as coisas, os livros, as coisas que tinha e passei para ela. E fui lá na loja, até comprei um vestido. Ela é uma pessoa muito boa, gosto muito dela. Uma mulher muito de Deus, abençoada. Só que eu mesmo falei com ela que nem eu entendi porque eu tava saindo. Só que eu não vou mentir também não. Eu achei estranho, só que eu também queria ganhar um salário melhor, entendeu? Só que depois que eu saí, eu coloquei currículo em vários lugares. E vários lugares me chamou. Só que a Bíblia diz, né, que a árvore que dá fruto, ela tem aquela que precisa ser podada, e a que não dá precisa ser cortada, né? E eu, aparentemente, eu tava dando frutos, muitos frutos. Só que, porém, eu precisava passar pelo processo da poda, porque tem muitas coisas que, às vezes, mesmo dando fruto, a gente não agrada o coração do Pai. Né? Porque a Bíblia fala que quem não tem pecado, fala que não tem é mentiroso. Então, eu preciso de mudar, eu preciso confiar mais em Deus. Eu preciso confiar mais na dependência de Deus, no salário que Deus, tipo assim, provê na minha vida e não naquilo que eu tenho nas mãos. Eu confesso para vocês que eu confiava muito no dinheiro que eu recebia, no salário, no meu trabalho, no controle que estava nas minhas mãos. E não adianta, às vezes, eu me julgar, falar assim, não, Sione, mas muita gente vive assim. Por quê? Então, larga tudo e fica um tempo sem fazer nada para vocês verem. Fica sem trabalhar, sem tudo. Vocês vão preocupar, porque Jesus fala, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Então, a gente, ser humano, a gente preocupa, porque a gente tem conta alta. Eu não tenho filho, mas eu tenho casa, tenho carro, tenho as contas, né? Então, mesmo eu tendo meu marido, gente, tipo assim, eu sempre gostei de ajudar meu marido.
Desde os 12 anos de idade eu trabalho, então assim, eu nunca fiquei parada, a não ser... Quando eu saí da Barbosa, eu fiquei um mês parada. Pra vocês verem, eu ia pegar seguro 5 meses, fiquei um mês parada. Mas, sabe o que me aconteceu? Deus é tão maravilhoso e generoso que Deus pegou e foi me ensinando, foi trabalhando na minha vida. Eu confesso que eu comecei a sentir dureza no meu coração, comecei, tipo, ficar duvidando, pensando, porque é tanta profecia que a gente escuta, a gente não sabe nem, porque eu sei que talvez Deus profetiza uma coisa, vai acontecer daqui 25 anos, mas a gente quer que a vida da gente seja igual ao micro-ondas, ligou, pegou. Só que aí eu peguei, né, e tava querendo que tudo acontecesse rápido, então eu peguei e comecei a ficar na dúvida de saber o que é de Deus, o que não é. Confesso, meu coração começou a ficar duro, comecei a ficar sem querer cantar aquele hino Estou Disponível, eis-me aqui. Eu pensei, mentira, a gente canta, mas quando Deus quer usar, a gente quer correr. Eu me senti uma covarde, porque lá eu estava fazendo a obra, o fogo estava descendo, o poder estava acontecendo, só que eu comecei a sentir algo no mundo espiritual pesado, algo estranho, aquela tristeza profunda, aquela coisa estranha. Então eu peguei, é por isso que eu falei pra minha patroa que eu precisava de sair da loja, porque assim como Pedro, ele achou que ele tinha um amor tão grande por Jesus, a ponto dele jamais, né, deixar Jesus. Jesus falou que ele ia negar ele por 3 vezes. Então assim, uma semana antes, Deus tinha falado comigo que me vigiar, que o diabo queria me peneirar. Eu peguei e repreendi, falei, tá repreendido. Então quando eu vi que eu estava tendo algumas atitudes também que eu não estava agradando, eu estava vendo que eu precisava ter um encontro pessoal com Deus, porque tem coisas que às vezes a gente precisa parar e analisar e corrigir com Deus, falar, preciso fazer isso na minha vida. Então eu falei assim, não, eu preciso ser como Pedro, eu preciso ter um encontro pessoal com Deus, eu preciso amar Deus de verdade, eu preciso ser serva de Deus de verdade. Aí, nesse processo todo, eu fui chamada a vários serviços, coloquei currículo, mas meu marido falou, se você não pegava, por causa disso, daquilo, porque é perigo atrapalhar para a igreja. Eu fui renunciando. Minha irmã me convidou para um encontro com Deus na igreja dela. E eu resolvi ir lá em Vitória, né? Meu marido pagou para mim, eu resolvi ir sexta, sábado, domingo. Chegou nesse encontro com Deus, na parte da paternidade, foi muito bacana, eu tive muita coisa lá com Jesus. E na parte também, quando minha família me mandou presente, as pessoas da igreja, minha família, mandou carta, comprou um presente para mim. Quando eu vi que eu estava sendo amada, lembrada por Deus, eu chorei demais. Porque eu confesso para vocês que na hora que eu vi que todo mundo recebeu, eles mandavam fechar o olho, né, mas às vezes a gente abria um pouquinho. Eu fiquei com medo de eu não receber, eu pensei, será que eu vou receber? Tipo assim, aí quando eu recebi, eu me senti amada pela minha família, pela igreja da minha irmã, mesmo que as pessoas não me conhecem, mas tem carta de gente lá que eu nem lembro quem é, porque eu não tenho costume de ir lá, eu sou de outra igreja. Mas as pessoas profetizaram bênção na minha vida, tem cartas maravilhosas aqui, que me deixou eu me sentir amada. Aí lá eles deu uma sementinha. Só que era pra pessoa pegar e plantar a sementinha. Eu ofertei a minha vida, joguei a sementinha lá, ofertei a minha vida. Confesso pra vocês que eu não ofertei lá, não. Porque eu já tinha feito algumas ofertas em algumas vidas, né? Não preciso falar o valor, que isso aí não interessa. Eu já tinha feito ato profético de abençoar uma vida num valor maior, que Deus tinha feito fazer. Então eu confesso, falei, Deus, só me perdoa, mas hoje eu não vou ofertar mais não. Porque, tipo assim, né? E aí eu peguei, só que Deus pegou e fez ofertar numa vida depois também, entendeu? Só que eu tinha guardado a sementinha e tava aqui em casa, guardado a sementinha pra trazer pequenininha no papel toalha pra trazer. Aí hoje a experiência que eu tive com Deus foi engraçada. Eu vi a live do culto da minha irmã, né? A oração das mulheres, na verdade. E aí eu comecei a escrever muita coisa no meu caderno, comecei a me sentir cheia de Jesus e tal, e fui lá caçar minha sementinha, mas era uma coisinha pequenininha de tudo. Deve ser de mostarda, não sei. Fui lá procurar aquela sementinha pequenininha, e peguei a bolsa que eu viajei, tô caçando. Sabe o que a Deus falou comigo? Você tá procurando porque você não plantou? Eu falei, é verdade, né, Deus? Eu não plantei essa semente. Tem coisa que a gente procura sempre a gente não plantou. Então, assim, igual eu tô falando, eu plantei em outras maneiras, de outras vidas e tudo.
essa semente, eu queria plantar, eu tava procurando para plantar. Mas era para plantar aquele dia eu plantei ofertando a vida a Deus, mas depois eu guardei ela, como eu tô te falando, eu queria plantar ela de uma maneira poderosa, mas Deus pegou e falou assim, a semente que ele tem para mim é diferente hoje. A semente que ela coloca nas minhas mãos hoje é diferente. Então, às vezes, você não plantou aquilo que você quer colher hoje, viu? Você não plantou, a gente tem mania de querer colher. Eu louvo a Deus, hoje eu estava conversando com meu esposo em relação às bênçãos que Deus tem dado a nós, viu? Eu estava conversando com meu esposo ontem, eu peguei um caderno, eu escrevi, acho que 2021, parecia que eu escrevi. Parece que Deus ontem fez eu escrever aquilo e falando comigo, falando sobre as colheitas que eu tenho colhido. É uma coisa que eu escrevi 3 anos atrás, 3 anos não, desculpa, 2 anos, né? Eu falei pro meu marido assim, nossa amor, parecendo que esse trem foi escrito hoje, falando sobre aquilo que eu tô colhendo. Mas é porque eu mais meu marido, a gente, graças a Deus, Deus já fez a gente plantar muito, não é só dinheiro não, gente. Às vezes você mandar uma mensagem pra pessoa, que tem gente que pensa plantar é só colher dinheiro. Não, eu confesso pra vocês que meu coração antes estava voltado muito a dinheiro. Mas agora eu quero ter o coração voltado não só dinheiro. Por quê? Dinheiro, você morrer hoje, fica aqui. Meu vizinho, tadinho, ele trabalhou. Era o sonho dele ter uma lanchonete, gente. Quando foi inaugurar, ele ficou 3 anos, mas a esposa dele no iFood. Quando ele foi inaugurar, questão de uma semana, ele precisava fazer uma cirurgia de bariátrica. Porque ele não estava aguentando ficar em pé, ele estava bem cheinho, ele precisava, porque ele tinha problema de joelho, tinha operado um e operar o outro. Quando ele foi desfrutar dos sonhos dele, ficou um mês, quase um mês no hospital e Deus levou. Então, a Bíblia diz em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. E Deus fala, Deus antes de fazer eu sair do meu serviço, ele tinha falado comigo que ele cuidava de mim, que as flores do campo não trabalhavam e tinha o melhor que Salomão, que era rei. E que eu sou filha amada dele. Só que o inimigo às vezes quer fazer a gente pensar que a nossa vida é só trabalho. Claro, a gente tem que trabalhar. Meu esposo levantou cedo para trabalhar. A Bíblia também fala que todo trabalhador é digno de comer do suor do seu próprio trabalho. Graças a Deus, pela honra e glória de Jesus, Deus tem provido. Graças a Deus, as contas têm sido pagas. Eu não estou trabalhando, mas Deus é tão bom que Ele dá saúde ao meu esposo. Ele dá estratégia e Ele abençoa a vida dele e a minha também. Só que o que eu quero dizer, vamos tentar plantar hoje. Eu vou fazer um ato profético na minha vida e na sua vida. Vamos tentar plantar hoje aquilo que você quer colher. O que você quer colher daqui 5 anos? Quer colher paz? Planta paz. Quer colher amor? Planta amor. Quer colher bens materiais? Economiza. Economiza, meu querido e minha querida. Eu louvo a Deus. Quando Deus me deu o carro, eu queria um carro muito mais simples e mais em conta. Só que os planos de Deus são maiores que o meu. Os sonhos dele são maiores que o meu. Ele me deu um carro muito mais caro do que eu imaginava. E pela honra e glória de Jesus, ele me deu o carro à vista. Glória a Deus. Por quê? Porque ele fez eu viver o tempo da economia. E no tempo da economia, os outros me chamavam de segura, de mão de vaca. Mas quem não conhece a nossa história não julga. Mas quem sabe os nossos propósitos, nossos planos, nosso coração é o Senhor. Só que mesmo assim, Deus fazia eu e meu esposo abençoar uma vida ou outra. Porque eu tenho chamado missionário, eu gosto de comprar as coisas, às vezes, e abençoar a pessoa. Às vezes eu não dou presente. Se você me convidar, geralmente em aniversário, assim, nem sempre eu vou e nem sempre eu dou presente. Não é que eu sou mão de vaca. Às vezes eu prefiro deixar de fazer isso aí, e se eu sentir de Deus de ofertar na vida de alguém ou dar alguma coisa, eu faço. Às vezes eu não vou plantar na sua vida, você plantou na minha, talvez eu não plante na sua. Mas Deus me faz plantar na vida de alguém que eu nem conheço. E é assim. A Bíblia fala, né? Paulo fala que um plantou, o outro regou, o outro cuidou, mas quem dá o crescimento é Deus. Que eu acho que Paulo plantou, Apolo regou, se for me engano, se eu estou falando o contrário, mas quem dá o crescimento é Deus. Então, as nossas sementes nós podemos plantar sim, mas quem vai dar o crescimento é Deus. E se ela não crescer da maneira que nós esperamos, da maneira que nós queremos, que nós venhamos cantar. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, vai continuar sendo Deus. Nós não podemos adorar Ele só por causa de riqueza. Nós não podemos adorar Ele só por causa de porta aberta. Nós não podemos adorar Ele só porque está tudo bem.
Nós temos que adorar Ele em todo instante. Nós temos que amar Ele todo minuto. Nós temos que agradecer o tempo todo. O inimigo queria jogar tantas frustração, murmuração na minha mente por causa de uma escolha que eu fiz. Ele falou que eu fui tola, que eu não tive sabedoria, mas meu esposo falou comigo, não, meu bem, eu não arrependi de ter falado com você. Meu esposo falou, fica tranquilo, Deus tem cuidado e Deus vai cuidar, e quem é o provedor é Deus, e a Bíblia fala, se o Senhor não edificar a minha casa, não adianta trabalhar demais, levantar cedo para ganhar o pão. Se quem dá o sustento é Deus, até quando eu estou dormindo, e realmente, quando eu estou dormindo, Deus me dá. Quando eu acordei, Deus me deu 10 e pouco. Não é que eu tô falando que eu não tenho dinheiro para outras coisas, não quer dizer que Ele me deu quando eu tava dormindo mesmo, entendeu? Quando eu acordei no outro dia, eu vi 10 e pouco. Ah, o Senhor é pouco, mas isso aí depois dá uma coisa boa aí, e o pouco Deus é muito. Então, graças a Deus por isso, entendeu? Então, o que eu quero dizer, Ele dá, Ele cuida de mim e de você. A paz do Senhor, viu?